Nós recebemos agora o psiquiatra, psicoterapeuta e também autor Eduardo Ferreira Santos. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Doutor, bom dia, Mariana. O que o senhor tem acompanhado... Desculpa. O que o senhor tem acompanhado dentro dos consultórios, doutor? Quais são as principais queixas dos pacientes nesse pós-pandemia? Na verdade, Mariana, eu estou também em consultório online, em casa, há quase 1 ano e meio. E eu tenho atendido naturalmente, tanto em psicoterapia quanto em psiquiatria clínica, via online. E o que eu tenho percebido é realmente o que foi falado: um aumento da ansiedade, um aumento da depressão e um aumento da fobia, do medo, né, que as pessoas passaram a ter perante a pandemia. Mesmo quem já não tinha esse medo anteriormente. E pessoas que já tinham algum medo de contaminação, algum transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, passaram a desenvolver quadros mais graves, mais severos, exigindo medicação, tratamento psicoterapêutico junto com medicação. Então, em todas as faixas etárias, tanto jovens, adolescentes, como adultos, entraram num quadro assim totalmente de desorganização. As pessoas estão tendo que criar um novo modelo, um novo normal, como se falava, né? E até hoje, mesmo com a redução dos casos, surgiu um outro problema, que é o medo da vacina. Então, as pessoas estão numa angústia que elas não sabem do que elas têm mais medo. Muita gente, de tomar a vacina ou de ter a Covid. Então, tem gente que está angustiado, assim, toma a vacina e tem um efeito colateral, como tem sido divulgado, e na primeira edição estava sendo falado sobre isso, ou tenho a Covid e vou parar no tubo. Então a coisa está muito, muito angustiante. As pessoas estão vivendo uma angústia, um medo e desenvolvendo um transtorno obsessivo-compulsivo para compensar essa situação de angústia, né? Que não tem saída. Se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Professor, William Travassos falando, quais são os principais sintomas que aparecem para a pessoa que indicam que ela precisa de um acompanhamento psicológico? O principal sintoma, William, é quando a pessoa percebe que ela não está dando conta das suas atividades. Então, por exemplo, o trabalho online, ele é um trabalho, como foi falado antes pelo psicólogo, facilita a vida de muita gente, porque não tem um deslocamento, não tem estresse de trânsito, não tem nada. Mas, por outro lado, eu tenho recebido muito a queixa da dificuldade de prestar atenção. Então, a pessoa está tendo uma reunião online e ela, de repente, se vê prestando atenção em outras coisas e desviando a atenção da própria reunião em si, né? Então, a ansiedade e o medo é o que tem prevalecido. Medo do quê? Né? O medo de se contaminar, o medo de pessoas... Eu vou te dar um próprio exemplo meu, né? Eu tenho 2 filhos que estão trabalhando, eles saem. Então, quando eles chegam em casa, ficam de máscara, a gente tem que usar máscara. Meu filho que está morando fora, morando não conosco aqui em São Paulo, mas fora, ele vem nos visitar, vem de máscara. Então, o relacionamento social ficou muito ruim. Eu brinco com ele assim: nossa, faz 1 ano e meio que eu não posso te dar um abraço, né? E isso é uma coisa que tem mexido com todos nós. Eu tenho visto isso com muita gente e com muita frequência. Ansiedade, medo, e aí as pessoas desenvolvendo rituais, sabe, para evitar a questão de lavar a mão constantemente, com medo, e álcool, e lencinho de álcool, e se pegou na porta não pega, se chegou alguma coisa, alguma encomenda também não mexe, muito, muito medo. Se você quiser dar um nome, para te dar uma resposta simples, é medo. As pessoas estão apavoradas. Doutor, o senhor citou aí os transtornos obsessivos compulsivos, chamados TOCs. O que o senhor tem visto hoje mais no seu consultório? São toques justamente decorrentes disso que o senhor acabou de falar, dessa autopreservação, de lavar muito as mãos, ou de passar muito álcool em gel, ou de limpar muito as superfícies em casa por medo do coronavírus? Ou muito também tem se falado em fobia social, medo de sair de casa, medo de encontrar as pessoas, medo de receber as pessoas em casa? É o que eu estava te falando, né, Mariana? Essa fobia social Quem já tinha antes algum quadro fóbico, algum quadro assim,
de fobia social encontrou na pandemia grande desculpa para a sua fobia. Então, pessoas romperam relacionamentos. Os relacionamentos hoje em dia são via telefone ou via online, nas pessoas, particularmente adultos jovens e adultos mais idosos. Os jovens mesmos, eles têm menos preocupação, na verdade. Eles continuam tendo uma vida social relativa, né, mas com muitos cuidados. Agora, houve o rompimento, houve o desenvolvimento dessa fobia social e o desenvolvimento de uma fobia específica, uma virusfobia, vamos chamar assim, né? Como tudo pode ter o vírus, qualquer coisa, se alguém fala, deixa eu ver no teu celular, não pega no meu celular, deixa eu pegar sua caneta, não. Inclusive, no começo, havia aquelas afirmações, ó, se você for a algum lugar, leve sua própria caneta. Nas eleições, por exemplo, eu vi isso. Então, use suas próprias coisas para evitar pegar coisas dos outros. Então, as pessoas foram realmente aquele cuidado. Aquilo exasperou muita gente e desenvolveu toques, né? Assim, então, eu tenho que colocar as coisas, tenho que limpar, lavar fruta, por exemplo, uma coisa assim que... tinha gente que já fazia isso, mas hoje em dia você vai comer a fruta, não a casca, mas as pessoas lavam a casca para poder comer a fruta. As pessoas desenvolveram alguns quadros, assim, de tocar na maçaneta da porta e aí depois passar álcool gel, na mão, depois, sabe, houve uma transformação que eu diria que é exasperadora. E agora, com o avanço da vacinação, vem os efeitos colaterais, as pessoas com medo. Ainda ontem atendi uma cliente que está com uma dor no braço e uma parestesia, um incômodo no braço há dias depois de ter tomado uma vacina. E ela é pianista, ela reclamando que ela não consegue tocar, nem para relaxar, tocar o piano, ela está podendo. Então as pessoas estão se restringindo cada vez mais. Professor, foi bom só falar sobre essa dor, porque tanto as pessoas que pegaram Covid ou as pessoas que estão com algum problema, algum transtorno, elas sentem essa dor fantasma, porque às vezes essa dor não é real, ela é criada pela própria mente, é uma armadilha do ser humano para ele mesmo. E pode existir isso, né? A questão da dor fantasma, né? Do membro fantasma que a gente chama, mas habitualmente existe mesmo essa dor. E se a pessoa, por exemplo, ela vai... existem pessoas que têm fobia de injeção, elas têm medo. Então, quando elas vão tomar uma injeção, tomar uma vacina, elas contraem a musculatura de medo. E isso dificulta a injeção e faz com que haja uma contração muscular, desenvolvendo uma dor real. É uma coisa importante a gente falar que assim, essa dor que pode ser psicogênica, para a pessoa ela é real, ela não é mentira, a pessoa não está mentindo, ela realmente está sentindo a dor. Isso é uma característica que a gente tenta mostrar para muita gente, para muito médico, que assim, se a pessoa se queixa de dor no estômago, ela não está mentindo, ela está com dor no estômago. Ela está sentindo essa dor. Pode não ter uma causa física, ela pode não ter um problema real, físico, químico, mas ela tem a dor. Assim como ela pode ter uma taquicardia, um aumento da frequência cardíaca, alguma coisa assim, por conta do pânico, por conta do medo. Mas que tem. Tá? Então a dor pode ser fantasma, entre aspas, para quem está olhando. Mas para a pessoa que está sentindo, ela é verdadeira. Doutor, o pânico, até então, antes da pandemia, ele vinha muito sendo falado como uma doença pós-moderna, né? Uma doença aí fruto da ansiedade dos tempos atuais. Mas hoje, o que esse pós-pandemia tem trazido, inclusive, em números de afastamento de pessoas do mercado de trabalho, por exemplo, falando em afastamento real mesmo, as pessoas que dão entrada no INSS, que se afastam, comunicam a empresa? Na verdade, né, Mariana, o pessoal de recursos humanos da empresa sempre fala que eles têm medo da CID-F, porque a letra F na classificação internacional de doenças refere aos problemas psiquiátricos, aos problemas mentais. O transtorno do pânico, que o pessoal chama de síndrome do pânico, na verdade é um transtorno,
ele já existe há muito tempo. Ele foi descrito pelo próprio Freud, lá atrás, há 120 anos, como sendo uma crise aguda de ansiedade. O que acontece? A pessoa vai vivendo um quadro de ansiedade, a ansiedade vai aumentando, de repente ela tem um pico. Ela tem um pico com sintomas somáticos, como o William falou agora há pouco. Então ela tem taquicardia, sudorese, mal-estar, uma sensação de que vai morrer. Isso é um ataque de pânico. Esse ataque de pânico pode se transformar num transtorno de pânico quando ele se torna muito frequente. Então essas pessoas que têm muita ansiedade, muito medo, elas podem e acabam desenvolvendo o transtorno do pânico, que leva a um afastamento do trabalho, a um esgotamento psíquico, ao famoso burnout, né? O burnout que é a depressão, a ansiedade por conta do trabalho, e as pessoas não estão aguentando, elas estão realmente se espanando, vamos dizer assim, não estão aguentando, porque o trabalho online virou uma coisa interessante, ele ficou mais exaustivo do que o trabalho pessoal. Muita gente trabalhava no escritório, saía do escritório e ia embora, acabava o trabalho. Agora parece que não tem horário, né? Eu vejo pessoas assim que saíam antes às 8 horas da noite, agora meia-noite estão trabalhando em casa, fazendo um trabalho qualquer, porque o chefe pediu, porque tem uma urgência. E advogado, a advocacia acontece muito isso. E para nós mesmos médicos, né, as ligações, o pessoal realmente assustado, né? Virou horário, nossos horários se perderam, e aí é uma coisa que também é importante, como que as pessoas conseguem se organizar, porque você estando em casa, a tendência é desorganizar, né? Eu já atendi cliente com a criança sentada no colo, né? Então, porque não tem onde pôr a criança, então ela tem que atender, e aí é uma dificuldade muito grande. Embora eu já tenha atendido isso no consultório também, né? Falou uma palavra que me chamou a atenção, que é o assustado, né? E o povo brasileiro, queria até chamar o Paulo Pozonov, nosso comentarista. Paulo Pozonov, professor Eduardo com a gente. Paulo, o brasileiro, ele vivia assustado com a violência, com a sensação de insegurança. Agora ele se deparou com a sensação da possibilidade de morte. E agora nós temos as incertezas em função, não só da pandemia, como também da economia. Pergunto eu a você, que brasileiro é esse que vai conseguir sobreviver a toda essa turbulência? Bom dia, William, Mariana, doutor Eduardo. Uma pergunta difícil, William. Meu lado, assim, darwinista não é muito exaltado e tal, mas eu acho que os mais aptos, né, entre nós é que vamos sobreviver aí a esse caos todo causado pela pandemia. Eu estava aqui escutando as palavras do doutor Eduardo e pensando, né, nesse medo. Eu lá em março de 2020 já escrevi que o medo seria a grande tônica dessa pandemia, e com o tempo eu fui vendo só esse medo aumentar. Também a politização de todos os aspectos da pandemia só contribuíram, né, para o aumento da confusão. As pessoas aí, acho que é natural do ser humano, a gente procura certos padrões, e a ciência aí nesse ano e meio falhou em nos dar esses padrões que nos permitissem de algum jeito diminuir, né, esse medo, essa ansiedade em relação à pandemia. Você não sabia se ela afetava mais idosos ou se afetava pessoas só com comorbidades. Todos esses padrões assim se perderam em toda a discussão política. Aí entra também questão de remédio, vacina, e a gente chega hoje em setembro de 2021 meio perdidos. Eu, pessoalmente, William, confesso que a minha saúde mental melhorou muito quando eu abdiquei de tentar encontrar um padrão para essa pandemia, e daí realmente a minha vida melhorou um pouco. Mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor Eduardo, posso? Vontade. Não, eu queria, assim, eu acho que a autocrítica é uma coisa bem boa, e eu acho que faz parte, né, do processo psicanalítico também. Eu queria que o senhor falasse um pouco da responsabilidade nossa, aqui da imprensa, em incutir esse medo na população. Não acho que tenha sido uma coisa perversa, na verdade. Acho que
era muita preocupação, né, em usar até o medo para que as pessoas se cuidassem e cuidassem do próximo, mas de vez em quando eu tenho essa impressão de que as coisas fugiram um pouco ao controle. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, do nosso papel, e qual seria o nosso papel também em melhorar essa situação, em agora dar um pouco mais de esperança para as pessoas, principalmente agora que as vacinas aí estão disponíveis e a pandemia parece perder força. Então, Paulo, eu queria evitar de entrar justo nessa pergunta que você fez, porque, particularmente, eu acho que a imprensa teve um papel fundamental em assustar as pessoas, né? Se você assistir algum noticiário da mídia tradicional, né, da mídia, da mainstream, né, que o pessoal fala, aí estamos falando da Covid e vamos mudar de assunto, vamos falar dos mortos da Covid. Então, existe uma coisa assim que só se fala na vacina e na crise institucional, só em crise, né? Crise hídrica, crise sanitária, crise política, crise econômica. São elementos que vão dando mais ansiedade, mais medo, né? Então, assim, quantos morreram? O enfoque, e isso eu tenho visto, por exemplo, na CPI aparece assim, o pessoal que está tentando mostrar quantos sararam. E tem os outros que fazem questão de mostrar 600 mil mortos. Isso vai assustando. A minha opinião, assim, e aí vou dar uma opinião particular, eu louvo o trabalho da Jovem Pan quando ela mostra o outro lado, né, que a mídia tradicional não tem mostrado, né? A mídia tradicional está mostrando o inferno, assustando de sobremaneira as pessoas. E agora na internet também surgiram alguns sites mostrando os efeitos colaterais de vacina. Então você ficou no mato sem cachorro, né? Eu estava ouvindo o final da primeira edição, o Jornal da Manhã, o garoto que morreu teve um infarto porque tomou a vacina. Então o que eu faço? Eu tomo a vacina para fugir do vírus e morro de infarto? Não, mas está morrendo um monte de gente por causa do vírus. E isso sendo difundido de uma maneira avassaladora, eu diria, né? Você liga qualquer televisão, está se falando o quê? Pandemia, pandemia, pandemia. E a politização, né? Onde você tem razão. Alguns tentando não minimizar, mas dar uma tranquilidade, mostrar, olha, é um perigo, é um risco. E outros falando, não é risco, é uma ameaça. Então, as pessoas ficam perdidas. Eu trabalhei, Paulo, assim, eu tinha um grupo no Hospital das Clínicas, do Instituto de Psiquiatria, que tratava de vítimas da violência urbana, com o transtorno do estresse pós-traumático. E estou percebendo isso acontecer agora com pessoas em relação à Covid, né? Tanto quem teve, quanto parentes, quanto pessoas que não tiveram, só pararam de assistir, pararam de ouvir, né? Ouço muitos clientes falando, não estou nem mais assistindo televisão, porque eu fico assustado, eu tenho medo, parece que o vírus vai saltar da televisão para cima da pessoa. Vírus, pandemia, morte. Então, o que você está falando, eu como psiquiatra, psicoterapeuta, acho totalmente pertinente e verdadeiro. Realmente, a mídia, de maneira geral, aumentou, assim, sabe aquela, em vez de ter a imunidade de rebanho, houve o medo de rebanho. E quando há o medo de rebanho, quando os primeiros animais do rebanho saem correndo, todo o rebanho corre atrás, né? Então, você tem razão no que você está falando e acho que realmente ela teve uma contribuição, se não nociva, pelo menos, assim, assustadora. Professor, nós temos a mente humana, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Com todas essas incertezas, esses medos, como nós ouvimos agora, como eu consigo trazer o ser humano para o presente, para que ele viva aquele momento, sem ter esse medo da morte, essa insegurança financeira e todos esses fantasmas que aparecem para a gente? William, você faz uma pergunta difícil aí, né? Porque, na verdade, é o que você falou. As pessoas, o ser humano, ele vive muito em função do passado e na expectativa do vir a ser, do futuro. E nesse momento, onde há uma confusão, né,
onde o que eu estou percebendo, por exemplo, os dados que foram dados pela Beatriz, as porcentagens não revelam, na verdade, a que cada pessoa está sentindo. 20%, 10% é um número assim, muito perdido, mas quem está vivendo a ansiedade, a perda de expectativa num futuro e o passado se tornando presente, né, o que está acontecendo? Essa situação pandêmica, ela traz consigo uma ameaça. Então, todas as ameaças, todos os traumas que a pessoa já viveu, traumas silenciosos da vida, eles se tornam presentes. Há uma regressão e a pessoa passa a viver agora o principal trauma que eu considero, que é o trauma da ameaça, né? De não poder viver. Eu não estou podendo viver, estou ameaçado de morte ou preso, né? As pessoas estão presas, elas não estão conseguindo se libertar. Ou elas estão atrás de uma máscara, ou elas estão dentro de casa, ou elas estão assustadas, trabalhando, mas com medo. Então, o que acontece? A nossa visão como existencialista, como humanista, é que a pessoa procure desenvolver o que também foi dito ali numa chamada de um programa, se a pessoa precisa desenvolver a sua criatividade, a sua espontaneidade, que é o aqui e agora. Como que aqui e agora eu vou me ajeitar com as coisas como elas são, como elas estão? Então, qual é o meu futuro? Eu posso me planejar para o dia seguinte, para daqui a algum tempo, mas, por exemplo, eu mesmo estou me planejando voltar para o consultório sempre o mês que vem. O mês que vem eu vou voltar, o mês que vem eu vou voltar. Mas os meus próprios clientes se acostumaram com a terapia online, né? Eu tenho 1 ou 2 clientes que querem a terapia presencial, mas a grande maioria prefere ficar na sua casa, sem enfrentar trânsito, sem nada, e estão se reajeitando. Mas a sensação de eu estou preso e aí o futuro se abrevia, né? Há uma presentificação tanto do passado, né, das coisas que eu vivi, quanto do futuro terrível que pode me acontecer. Porque um dos medos mesmo das pessoas é o tal do medo da morte, né? As pessoas se veem, a morte é a solidão absoluta. Então, as pessoas se veem solitárias e isso é um grande problema, uma grande causa para muita gente. Porque tem muita gente que morava sozinha e que podia sair, passeava, tinha relações sociais grandes e agora não tem, né? Eu estou vendo pessoas, estou tendo pacientes que estão pirando por causa disso, realmente sofrendo muito por terem perdido suas relações pessoais e a coisa é complicada mesmo, né? Como consertar isso é programar uma vida de acordo com as circunstâncias. Eu tenho que me adaptar às circunstâncias, não adianta fazer as circunstâncias se adaptarem a mim. Qual é a circunstância? Tem um perigo lá fora? Qual é o tamanho desse perigo? Aí entra o problema, William. A gente não sabe, né? Ou o perigo é muito grande, muito assustador, ou não é tanto. Então a gente vê essas cenas de hospital, da UTI, a pessoa entubada. Quantos não se projetam nessa cena e se veem assim? Então, a alternativa é assim, é não pegar a doença ou ir parar na intubação e na morte. E aí a pessoa fica assustada, paralisada. Então, a sua pergunta é como não ficar paralisado neste momento? É procurar ter uma atividade física em casa, num parque, é procurar continuar vivendo, tendo relações ainda que sejam virtuais, mas não ficar totalmente isolado, ter um contato com o mundo, que é muito importante. Doutora, não sei se eu lhe respondi. Sim, claro, não tenha dúvidas, professor. Doutor, nós falamos muito sobre o futuro e nesse futuro é difícil a gente imaginar um futuro sem os jovens, né? Ou sem uma grande contribuição dos jovens para esse futuro. E esses jovens acabaram sendo muito impactados também, até com essa saída das aulas, não podendo ir à escola, ter esse ambiente de confraternização e mais que essa questão da confraternização, né, professor? Vai além, vai no que mercado me espera, né? Como fica agora, o que eu faço? Ele não sabe que mundo tem lá fora à espera dele.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da incidência dessas doenças psiquiátricas nesses jovens. É impactante, viu, Maria? É impactante realmente, porque é o que você falou, qual é o futuro? O futuro está incerto. O futuro, se não é negro, ele não é azul, ele não é aberto. Então, eu estou percebendo que algumas pessoas, alguns jovens, eles ainda estão lutando, usando a sua criatividade, usando a sua espontaneidade, procurando desenvolver suas habilidades, mas aquilo que eu falei lá atrás, por exemplo, o estudo online, muitos jovens se perdeu, particularmente quem é muito mais jovem, crianças, adolescentes, não tem esse hábito de ficar prestando atenção, a não ser no que eles gostam. Então, se é uma aula de matemática que a pessoa odeia pela internet, a pessoa não consegue. Precisa de muito apoio e como os pais também estão assustados, os pais também não conseguem dar esse apoio. Eu estou vendo muito pai e mãe falando, nossa, eu estou tendo que aprender raiz quadrada, que eu nunca soube, para poder dar o mínimo, né, de conhecimento para os filhos e poder direcionar. Mas os pais também estão perdidos. Então, quanto antes a gente conseguia encaminhar nossos filhos, vamos em frente esse mundo que já era diverso, né? Não é que a diversidade surgiu com a pandemia, mas com a pandemia a diversidade ficou concreta, né? É aquilo que eu falo, o que era um risco se tornou uma ameaça, né? A diferença de risco e ameaça, o risco é uma possibilidade, a ameaça é um fato. Então parece que a pandemia trouxe um véu concreto, um muro, não um véu, porque a vida sempre tem um véu, né? A vida a gente nunca sabe o que vem depois. A lei do budismo, a primeira lei do budismo fala na impermanência. As coisas podem mudar a qualquer momento e você tem que estar apto a saber lidar com as coisas novas. Mas quando esse véu vira um muro e trava a tua vida, a coisa complica demais. Então eu vejo essa perspectiva para a nova geração, como o Paulo falou, a lei de Darwin. Os mais aptos, aqueles que forem capazes de se reinventar, se reencontrar, eles vão ter mais oportunidades. Os menos aptos realmente vão sofrer, a não ser que desenvolvam essa aptidão, Paulo, porque é possível desenvolver, né? É um treinamento a gente chama espontaneidade, é que a espontaneidade dá a ideia de fazer o que dá na cabeça, né? Qualquer coisa, não é. Espontaneidade é desenvolver a capacidade de dar a melhor resposta a uma nova situação, né? E para dar a melhor resposta a uma nova situação, você precisa ser capaz de criar. E a nossa sociedade não desenvolve a criatividade. Ela sempre foi a favor dos conceitos pré-definidos. Então, se tiver isso, eu faço aquilo. Sempre os manuaizinhos, né? Então, eu tenho o manual, eu vou seguir o manual. E se não está no manual? Eu tenho que me virar e tenho que me aprender a fazer de uma forma diferente. Então, é essa perspectiva que eu vejo. Pozonov quer fazer uma pergunta, mas antes eu vou te provocar, Paulo. Com todos esses dados que nós apresentamos ao longo da cobertura na pandemia, você teve medo de pegar Covid? Você teve medo de morrer e descortinar este véu e ir para uma outra dimensão? William, eu tive medos pontuais, mais ali em meados do ano passado, ali por setembro, tipo um ano atrás mesmo, eu tive algum medo. E medo da morte, eu também acho que aí entra um lado aqui que a gente não vai explorar hoje, mas seria talvez interessante explorar um dia, que é um lado espiritual, né? Então, eu me pego muito nisso também. E o medo da morte que eu tive, na verdade, foi o medo de ser vilipendiado pelos jornais aí, porque, enfim, eu sempre tive uma posição muito crítica a lockdowns e outras medidas drásticas, e eu lembro que teve uma época em que os jornais falavam assim, olha, morreu a pessoa que era contra o lockdown, que era contra o fique em casa, então eu tive um pouco de receio disso, mas enfim, não peguei Covid até hoje, já estou vacinado também, espero não pegar. A minha pergunta para o doutor Eduardo, eu queria puxar um pouco, eu não sei se ele conhece o médico inglês, psiquiatra também, o Theodore Dalrymple, e ele até tem um livro chamado Podres de Mimados,
que é um livro muito bom, que diz que a gente vive no melhor dos momentos, inclusive da ciência, né? A gente tem aí uma vacina que ficou pronta muito rápido, e a gente não sabe lidar não sabe lidar direito com isso, com os mimos aí que o capitalismo, inclusive, trouxe para a civilização ocidental, né? A Revolução Industrial nos últimos 200 anos. E pegando um pouco o gancho da matéria que foi apresentada agora há pouco, eu queria que o senhor falasse da diferença, né, entre o que é transtorno mental mesmo, o que é uma doença, um problema, e o que é também vicissitudes normais, sofrimento normal da vida. Porque eu acho que hoje em dia, a gente, buscando o Dalrymple novamente, a gente está tão mimado que a gente confunde muito isso, né? E a vida é sofrimento também. O sofrimento faz parte para a gente aprender, a gente só aprende errando, enfim. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa diferença, que eu tenho essa impressão que a gente também tem a mania de transformar tudo, qualquer tristeza, em transtorno mental, e não é isso, evidentemente. Claro que não é, né, Paulo? E assim, acho bem interessante você falar que o problema não é morrer, é o que vão falar da gente depois, né? Também não tomou a vacina, também não fez isolamento, ele morreu do pulmão, mas também ele fumava, sabe, aquela coisa assim, denegria a nossa imagem, né? Mas voltando ao que você está perguntando, na verdade, assim, essa discussão do que é normal e o que é patológico, ela atravessa os séculos, né? Existem discussões enormes do que é normal e do que é doentio. Eu, particularmente, adoto, pessoalmente, uma política, uma visão de que se torna doença quando se torna impeditivo da vida, né? Então, uma tristeza que me faz ficar triste, que me faz chorar, não é uma doença, né? Uma situação assim, um luto, por exemplo, o luto não é doença, há um fato que desencadeou aquela situação. Agora, se esse luto me impede de viver a minha vida, claro que durante um período, eu não vou querer ir à festa, vai ser difícil para que eu possa trabalhar, vou ter algumas dificuldades, mas isso passa, né? Quando há um sintoma claro, que não é tristeza, Paulo, é depressão. Depressão virou uma palavrinha muito comum também, né? Estou deprimido, estou triste, estou de saco cheio, estou cansado. Isso não é depressão. Agora, num quadro depressivo, você tem outras características, e a palavra clássica é pragmatismo, quando o pragmatismo nos impede. Então, por exemplo, se eu estou cansado a ponto de, quando me convidaram para vir falar aqui, eu falar, não vou, melhor não falar, não quero me expor, aí isso já é um problema, já é um transtorno. Agora, se eu mesmo cansado, mesmo triste, mesmo com problemas, eu topo, isso não é doença, na minha maneira de ver. Você está aí, você mesmo falou, eu posso morrer? Posso, mas assim, aí tem a minha visão também, eu chamo de meu mantra, né? Quando eu falo que o ser humano é um ser biopsico-sócio-espiritual. Aliás, é um longo tema essa espiritualidade, mas ela realmente, aproveitando o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, o suicídio nas pessoas espiritualizadas, ele é muito menor graças a essa crença numa possibilidade na transcendência. Mas não é o nosso tema. Então, assim, eu acho que as pessoas que têm essa amplitude, têm um biológico bem estruturado, tem um psicológico que se desenvolveu bem, perante essa crise social, macro-social e micro-social, e tem um desenvolvimento psicológico, uma transcendência, elas se dão melhores, né? Elas conseguem superar as dificuldades. Quem tem um biológico frágil, né? E geralmente teve um biológico frágil, foi de desenvolvimento psicológico aos trancos e barrancos, perante uma crise, elas quebram, elas craquelam, pelo menos, né? Craquelar, que ele fica todo quebradinho, assim. E não tendo o suporte espiritual, aí adeus, né? Respondi, Paulo, às vezes eu começo a discursar e me perco aqui um pouco na resposta. O papel de professor é anterior ao papel de psiquiatra, então é uma coisa que eu acabo me perdendo. Ficou claro que você... Mas é um mimado mesmo, eu concordo com você, é uma geração que teve tudo na mão, né?
e aí aprendeu, o dodói, né? Mas o dodói, ele pode ser sério, para muito, já que a sua base é essa, se ela fragilizou, a pessoa vai sofrer tanto quanto, não sofreria tanto quanto a minha geração, que é mais velha, mas para a geração mais nova, uma perda de um emprego, uma perda de um namoro, às vezes é um desastre. Tem gente que se mata, né? É uma coisa que não dá para dizer que era um dodói, o cara se matar porque a namorada brigou com ele. E isso está acontecendo, né? Talvez porque seja tão dodói como você falou, né? Essa geração me mata. Dodói é do meu tempo, tá? Doutor Eduardo Ferreira Santos, psiquiatra, psicoterapeuta e autor de alguns livros. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Sem dúvida, nós continuaríamos batendo esse papo aqui e trazendo questões como o próprio suicídio que o senhor citou, e a gente conseguiu falar muito pouco, e as taxas foram muito altas durante a pandemia, né? Sem dúvida falaríamos muito mais, mas infelizmente nosso tempo não nos permite. Professor, obrigado pela participação, ótimo final de semana. Olha, muito obrigado a vocês também, Paulo, Mariana, William, muito obrigado pela participação, bom final de semana, e estou à disposição para a gente poder falar um pouco mais, porque é importante chegar até a população informações que possam ajudar. Obrigado, gente, uma boa tarde, um bom dia, um bom final de semana a todos. Muito obrigado.